Tá? Bom dia para o pessoal que chegou agora aí, tá? Na aula passada, então, pessoal, a gente parou ali no slide 11, tá? Eu estava falando do polígono das secas, né? É uma região formada aí por 1.342 municípios em estados aí que tem realmente uma seca lá em determinados momentos muito severa, pessoal. Aí realmente o negócio lá beira ali a decretação de estado de emergência em algumas localidades ali. A seca, ela acaba redundando numa verdadeira calamidade pública, pessoal, tá? E aí eu estava falando ontem na criação aí de um regime especial ali, uma lei de 1960, que torna mais rápida a indenização quando eu tenho desapropriação pelo poder público em alguma dessas localidades aí do chamado polígono das secas. Então, estava falando na aula passada dessa situação aqui. Beleza, galera? Tá, vamos lá, mais gente chegando aí. Tá, bom dia, pessoal. Tá, galera que está chegando aí, bom dia, beleza? Pessoal, se tiver alguma dúvida, tá, fica aberto para vocês se manifestarem. Tanto me chamando, tá, o meu microfone, basta abrir o microfone de vocês, quanto aí pelo chat aqui do lado, beleza? Então vamos lá, pessoal. Então, continuando aqui no elemento axiológico, nos valores, ali no slide de número 12, tá? Onde a gente parou ali na aula passada. Bom, então a gente estava falando, pessoal, que a norma, tá? Quando você constrói a norma, pessoal, ela é uma junção, uma conjunção tanto de fatores sociais, tá? A gente falou de fator econômico, fator religioso, fator moral e também de valores. Ou seja, então eu alio esses fatores a determinados valores, pessoal. Bom, que tipo de valor? Olha, a gente tem que analisar, pessoal, qual que é o entendimento que as pessoas, enfim, que essa localidade tem, por exemplo, acerca da justiça, acerca da ordem, da segurança. É claro que isso tudo varia, pessoal, de acordo com a própria cultura do país. Varia de acordo com a situação cultural, galera, como que as pessoas enxergam aí é, o elemento justiça, por exemplo, ou o elemento segurança, tá? Um país, obviamente, mais avançado ou um país mais rico vai ter uma noção diferente aí, ou mais abrangente, por exemplo, do que determinadas outras localidades, beleza? Então, vamos lá. Eu vou abrir para vocês aqui no slide, a gente estava no slide 11, então vamos continuar aqui. Apareceu para vocês aí, pessoal, o nosso slide? Ó, tem bastante gente hoje aí, legal. Apareceu aí para vocês? Isso, legal, beleza. Então, é o elemento, pessoal, aquilo que a gente chama de elemento axiológico, tá? Ou o elemento aí do valor, pessoal, tá? Dentro dessa norma também serão colocados os valores sociais, aquilo que as pessoas entendem, se tem um valor maior, por exemplo, para a ordem, um valor maior ou menor para a paz, enfim, pessoal, tá? Falando aqui de paz, que é a plena concordância dos indivíduos, ali no final, a Constituição do Japão, não me lembro qual artigo, cara, mas é logo no comecinho dela ali, a Constituição do Japão consta lá, isso pós Segunda Guerra Mundial, que o Japão renuncia à guerra, tá? É claro, pessoal, isso não diz que ele não vá se defender, mas o Japão está escrito na Constituição que ele renunciou à guerra, ou seja, ele o país é voltado para uma situação aí totalmente de paz, ele não quer aí
se envolver em guerra com ninguém, o que não vai dizer que ele não vai se defender, até porque quem faz a defesa do Japão por um acordo de cooperação militar hoje são os Estados Unidos. Tá? Então, se você arrumar um rolo com o Japão, na verdade você está arrumando um rolo com os Estados Unidos, que é ele que vai fazer essa defesa, pessoal. Beleza? Bom, continuando aqui, manifestação do direito, galera. Como que o direito aparece? Como que ele se manifesta? Olha, vocês já estão acostumados aí a carregar aquele VAD pesado aí para cima e para baixo, pessoal. Tá? Então, ele se manifesta principalmente através da legislação, pessoal. E a nossa legislação aí, a gente tem aí um emaranhado, um complexo legislativo aí, bastante completo, ou seja, a gente tem normativo de toda espécie que você possa imaginar. Tá? Então, eu posso citar aí a legislação, posso citar o costume jurídico, a jurisdição, enfim, uma série de outras situações aí. Pergunta da Roberta. É só minha tela do slide que está com duas abas cinzas abertas? Ou, Roberta, eu mesmo não tenho essa aba cinza aqui, tá? Então, não sei aí o que... Não, mas não é só você, tá? Tem mais gente aí que tem essa aba cinza aí, beleza? Pessoal, está atrapalhando essa aba, enfim, ou vocês estão conseguindo enxergar o slide? Saiu. Agora sim, professor, saiu o filé. Saiu, eu mudei a configuração aqui, galera. Vamos ver se sai aí para todo mundo, beleza? Então, vamos continuar. Bom, a teoria das fontes do direito, pessoal, vamos falar um pouquinho também de fonte do direito, ou seja, dos elementos que revelam o direito, de onde vem o direito, pessoal, tá? Então, são elementos que concorrem para a formação e também para a manifestação das normas jurídicas. Beleza, eu mudei uma configuração aqui, pessoal, então saiu aí a aba de vocês aí, beleza, vamos em frente aí. Bom, pela expressão fonte do direito, pessoal, nós entendemos aí não só a fonte, ela é uma expressão polissêmica, tá? Não fonte no sentido daquela fonte de onde brota, de onde surge o direito, tá? Mas nós temos aí outras definições. Eu vou deixar uma para vocês aqui, que é do Miguel Reale, que está aqui aberta aqui, tá? Que fala dos processos ou meios em virtude dos quais as regras se positivam. Tá? Então, nós vamos com essa. Bastante gente hoje aqui. Pessoal, ainda não tá aberto, eu estou tentando dar reload aqui, tá? Para ver se vocês conseguem acessar o estúdio, pessoal, tá? Vamos ver se dá certo aí, de vocês conseguirem acessar depois para deixar o ok de vocês. Por enquanto, não precisa nem olhar lá, por enquanto não está funcionando. Beleza? Então, vamos lá. Continuando aqui, pessoal. Os pressupostos aí das fontes, pessoal. Para que surja uma norma, eu preciso da existência de um poder. Ora, se a norma ela é de observação obrigatória, então a norma não está ali para que eu cumpra ou não. Eu vou decidir se eu vou cumprir aquela norma, pessoal. Não, a norma ela tá ali justamente por ser uma situação de observação obrigatória. Você tem que cumprir aquela norma, ela é uma regra obrigatória. Ora, mas para que ela seja obrigatória, pessoal, eu preciso que alguém torne ela obrigatória. E para que isso aconteça, esse alguém ele tem que ser dotado de um poder. Esse poder, pessoal, em uma a última análise, ele deriva daquilo que a gente chama de soberania. O Brasil ele é um país soberano, tá? Soberania na medida em que ele cria uma norma e ele vai além, ele obriga ao cumprimento dessa norma. Então, a soberania do país está ali logo no comecinho da nossa Constituição, logo ali no artigo 1º, pessoal, tá? A soberania como aquela ideia de você estabelecer a norma, você ter o poder de estabelecer a norma e vai além, você tem o poder de fazer cumprir
essa norma. Então, um dos pressupostos da existência da norma, pessoal, é justamente a presença de um poder. Aquele que vai obrigar ao cumprimento dessa norma é aquele que tem o poder para fazer, para criar essa norma, pessoal. Então, vamos em frente aqui. Eu posso dizer que a norma é uma expressão de poder, professor? É possível. É possível dizer que a norma é sempre uma expressão de poder, sim, galera, porque ela deriva da existência de um poder. Tá? Então, se você pegar as normas, você vai analisar que por trás de todas elas existe um poder que instituiu essa norma, pessoal. Tá? Então, a origem da regra, de qualquer regra que vocês forem pensar no direito, se for uma regra municipal, é o poder público municipal. Se for estadual, enfim, é o seu correlato, ou a grande maioria das nossas normas aí, em direito penal, é uma exclusividade da União, direito penal, direito processual, enfim, galera. Mas eu tenho aí a existência de uma norma derivada da existência de um poder. E eu tenho uma segunda situação que também serve como pressuposto para a existência aí da norma, pessoal, que é a capacidade de inovar, pessoal. O que é capacidade de inovar? É você ter a capacidade, a possibilidade de introduzir algo novo, toda vez que existe essa necessidade, no sistema jurídico em vigor. O nosso sistema ele é um sistema dinâmico, tá? Ele é um sistema em que as leis vão se sucedendo à medida em que eu tenho uma necessidade de substituir aquela norma. Então, aquela norma que eu tinha antes, ela hoje ela não me é mais necessária, ou enfim, a sociedade mudou o entendimento que ela tinha sobre uma determinada situação. O que eu vou fazer, pessoal? O direito ele tem que acompanhar essa situação, acompanhar esse anseio da sociedade, enfim, se a sociedade mudou um pensamento que ela tinha sobre uma determinada situação, a norma tem que ir lá e corrigir isso daí. Então, muitas vezes você corrige a norma ou essa norma pode, inclusive, até sair, pessoal, do ordenamento jurídico. Então, além do poder, da existência de um poder, o segundo pressuposto aí, galera, de você construir, de construção de uma norma é a capacidade de inovar, beleza? Vamos em frente aqui, vamos falar de algumas fontes do direito aqui, vamos falar de 4 fontes do direito, pessoal. Tá? E nós vamos começar pelo processo legislativo. Então, a lei como fonte do direito. Então, para você buscar a existência do direito, você vai direto na norma. Então, a lei aí, pessoal, aquela fonte fundamental, aquela fonte precípua do direito, galera. Bom, e de onde ela vem? Obviamente, aí do processo legislativo. Quando eu falo processo legislativo, pessoal, é porque eu já tenho uma determinação legal de como essa norma deve ser criada. E, obviamente, eu tenho que atender a essa determinação. Então, eu tenho, para uma determinada categoria de norma, a possibilidade de você utilizar, por exemplo, um quórum simples ou um quórum qualificado, ou seja, eu preciso da presença de mais gente para votar essa norma. Eu tenho uma categoria de normas, por exemplo, ali na Constituição Federal, que são as chamadas cláusulas pétreas, galera. Como é que eu mudo uma situação estabelecida numa cláusula pétrea? Ora, para fazer isso, você tem necessariamente que começar do zero, tá? Então, seria como se você pegasse aquilo que a gente tem de normativo, enfim, você rasgasse aquilo ali e começasse novamente, tá? Para você emendar determinadas situações, você tem que atender aquilo que a lei determina, ou seja, a lei já estabeleceu a maneira de você constituir aquela norma, tá? Então, a primeira fonte ali, o próprio processo legislativo, que vai criar a norma jurídica, que é aí a fonte fundamental para o direito, pessoal. Vamos em frente. O costume jurídico, a repetição habitual. Pessoal, aquilo tem que ser de tal forma habitual que as pessoas acreditem que aquele é o correto a ser feito. Tá? Alguns hábitos, pessoal, acabam sendo abrangidos pela norma. Por exemplo, o 13º salário, que todo mundo recebe lá no final do ano,
ele começou como uma gratificação natalina, tá? Então, oriundo aí de um costume, vai chegando próximo do Natal, as pessoas ali imbuídas daquele sentimento ali de gratidão, de renovação, enfim, galera, isso acabou acarretando, acabou gerando ali numa gratificação para o trabalhador, e aquilo foi redundar futuramente na própria norma. Então, a norma foi lá e abrangeu essa gratificação natalina. Então, o costume, pessoal, tem que ser aquela repetição que todo mundo esteja convicto de que aquilo é obrigatório, tá? Mesmo que eu ainda não tenha uma norma, beleza? O que mais? Mais um aqui, a jurisdição. Vou mudar uma configuração aqui, galera. Mais um que nós temos aqui, que é a jurisdição, pessoal. Só estou mudando uma configuração rapidinho aqui. Que é a jurisdição. Vamos voltar lá. Que é o exercício aí, pessoal, pelos magistrados do poder de conhecer e julgar. Esse poder, ele deriva da norma, pessoal. Então, a norma estabeleceu a possibilidade e a competência, enfim, ali, para que o magistrado, ele possa decidir ali que está sendo imposta a ele, naquele determinado momento, a solução de um conflito jurídico, tá? Então, aqui a gente tem o próprio Poder Judiciário como fonte do direito também, galera. Na sequência aí, o quarto e último, que é o negócio jurídico, ou seja, ali a manifestação de vontade das partes que vai acabar por instaurar uma relação entre os sujeitos. Eu tenho diversos tipos de negócio jurídico, enfim, vocês vão ver isso em direito civil. Vocês vão ver a teoria do fato jurídico, negócio jurídico, vocês vão ver aí um pouquinho mais para frente, vocês vão ver a matéria de contratos, pessoal. A gente está falando do poder negocial, o poder das partes de negociarem em regra, tá? Eu tenho liberdade para que as partes negociem, desde que elas atendam algumas regrinhas do tipo que os agentes sejam capazes para fazer aquilo, que o objeto seja lícito e que eu atenda à forma que a lei estabelece para esse tipo de negócio. Se ela não estabelece nenhum, então fica aí de forma livre para você negociar. Beleza? E aí, pessoal, em especial, a gente vai falar da doutrina jurídica. Professor, mas a doutrina, ela é fonte, ela não é? Pessoal, aqui depende também do autor que você está utilizando no seu estudo, tá? Mas o que é uma doutrina jurídica? Vocês, ao longo do curso de vocês vão passar e vocês vão estudar por uma quantidade imensa de doutrinadores, tá? Então, certamente, ali vocês, no direito civil, por exemplo, vocês devem utilizar ali, pessoal, tanto, deixa eu ver aqui, eu tenho o Flávio Tartucci, o Pablo Stolze, Silvio Rodrigues, Silvio Venosa, Maria Helena Diniz, enfim, a gente tem uma série de doutrinadores, pessoal, do direito civil, assim como de todas as áreas. Eu tenho aquele estudioso, aquele que é considerado ali a autoridade nessa área, ele tem um conhecimento, ele é conhecido e reconhecido nessa área pelo seu conhecimento, tá? Então, ao longo do curso de vocês vão passar aí por diversos doutrinadores, galera, tá? Constitui uma fonte do direito, pessoal? Não. Por quê? Olha só. Porque ele não possui aquela estrutura de poder que vai fazer com que aquilo que esse doutrinador escreve seja reconhecido como algo que deva ser cumprido. Então, eu não tenho uma estrutura de poder, por exemplo, como eu tenho na norma, pessoal, tá? Então, a força daquilo que o doutrinador escreveu, ela é uma força de convencimento e não de vinculação. Ela não obriga as pessoas.
Não raro, pessoal, vocês vão analisar aí a existência de diversas teorias sobre o mesmo objeto. Então, você tem uma teoria que fala A, você tem uma teoria que fala B, ou você tem uma teoria, muitas vezes, que conjuga as duas teorias anteriores, e você pode ter 5, 6, 7, 10 teorias sobre um mesmo objeto jurídico. Então, é por isso, pessoal, assim, que ela não tem uma força de vincular. Até porque eu ficaria numa situação ali de se todas elas vinculam, como que eu resolvo aquele problema? Tá? Então, aí a doutrina, pessoal, ela não é de observação obrigatória, como é a norma. A norma eu devo obedecer, a doutrina aí vai do convencimento de cada um. E ali tem uma partezinha do Miguel Reale, ali no finalzinho do slide, pessoal, tá? Que ele coloca lá, bem legal aqui, que enquanto as fontes do direito produzem um modelo jurídico, a doutrina produz um modelo dogmático, ou seja, apenas um esquema teórico. Ela vai te ajudar você a entender aquela teoria, ela vai ajudar você a aplicar muitas vezes aquela teoria, pessoal, mas a regra geral aí ela é de que a doutrina não deve ser observada obrigatoriamente, pessoal, tá? Mas o que não quer dizer que ela não venha a influenciar a norma. Então, muitas vezes você vai buscar naquele doutrinador, naquele cara que traz uma ideia juridicamente relevante sobre aquele objeto, é, a própria essência da norma que você está criando, né? Então você vai buscar um sentido aí diferente para a norma. Às vezes você muda o seu entendimento sobre um determinado objeto, porque é aí trazido por uma ideia aí de que os doutrinadores já entendem A, B ou C o objeto aí que a gente tem na mão, pessoal. Bom, então mesmo não sendo fonte, existe uma função muito forte e de muita influência? Sim, galera, tá? Tem ali o Arnaldo Vasconcelos ali, ele tem uma frase muito bacana também, que a doutrina está antes da lei. Ela vem muitas vezes sugerir, ela vem muitas vezes, não só, eu acho que a gente pode completar isso daqui, galera, não só sugerir, pessoal, ela vem no sentido de dar sugestão ao legislador, mas muitas vezes também no sentido do próprio aperfeiçoamento da norma que a gente já tem, tá? Que mais? Ela fornece subsídio ao legislador, então muitas vezes eu tenho que buscar na doutrina qual foi o sentido do legislador ao estabelecer aquela norma. O que ele quer com essa norma, afinal de contas, galera? Tá? Por que ele criou essa norma? Então eu tenho que buscar lá, muitas vezes, a origem dela, e aí eu vou me socorrer aí de um ou vários doutrinadores, galera. Tá? O que mais? Mais um slide aqui. A doutrina, ela cria neologismo, conceitos, teorias diferentes, determinados institutos ali, que vão servindo, pessoal, como uma forma de você aperfeiçoar o direito. Então, muito daquilo que a gente tem hoje, principalmente de norma, pessoal, tá? Ela vem do trabalho doutrinário, ela vem da opinião dos doutrinadores que vão mudando aí com o tempo, pessoal. Então, muitas vezes uma ideia surge lá com o doutrinador e você fala assim, olha, por que não ir por esse caminho? E às vezes, muitos anos depois que você acaba realmente lá dando ouvidos àquele doutrinador lá atrás e você dá razão a ele de que aquele é o correto. Essa é a direção da norma, pessoal. Tá? Então, vocês vão conviver com a doutrina tanto quanto vão conviver, pessoal, com as normas, com o VAD de vocês. Tá? Falando em doutrina, aquilo que vocês estão buscando, pessoal, para fazer o trabalho de vocês, o trabalho da EP, é justamente aí a opinião de doutrinadores, galera. Até aqui, alguma dúvida? O pessoal que tem me Não, procurado aí, que está com dificuldade, enfim, por conta das bibliotecas estarem fechadas, pessoal, eu andei aí, se não me engano, foi o pessoal da Índia, acabei passando aí alguns links ali também, aquilo que eu puder fazer para ajudar, pessoal, eu estou tentando aí também de todas as formas, beleza? Bom, então encerrado ali aquele slide, pessoal, eu pergunto se ficou alguma dúvida até aqui, tá? Falando da teoria da norma, vou continuar falando
nesse assunto, pessoal, mas até aqui alguém tem alguma dúvida? A gente tem ainda cerca de 8 minutinhos aí da nossa aula. Alguma dúvida, pessoal? Tem tanto o chat aí quanto quem quiser se manifestar aqui. Alguém falou alguma coisa, galera? Não? Posso continuar? Pode continuar, pessoal? Vamos lá, tá todo mundo tão acordado aí, galera? Sim, beleza. Então eu vou mudar aqui o slide. Então eu encerro isso daqui, pessoal, a parte 4, a aula 4, que é a teoria da norma, tá? E agora eu vou dar início aqui na 5, vou colocar para vocês. Ó, apareceu para vocês aí já, pessoal? O próximo slide? Apareceu para todo mundo? Sim, beleza, beleza. Aí, legal, obrigado, pessoal. Pelo feedback aí, Rafaela, Júlia, Natália, William, Monique, Darlan, Guilherme, Pedro, Karen, Rafaela, enfim, agora deu Maria Vitória, Gabriel. Beleza, pessoal, então vamos continuar aqui falando da norma jurídica. Uma coisa que eu já falei para vocês várias vezes em sala de aula, pessoal. Norma jurídica, Raul, beleza? Norma jurídica, ela é necessária, por quê? Porque primeiro que a gente vive em sociedade, abandonamos a ideia de viver sozinhos e precisamos disciplinar o comportamento das pessoas que vivem em sociedade. Tá, pessoal? Olha só, é aquilo que eu disse para vocês, nós não temos condições de viver, ao menos culturalmente falando, olha só a diferença da nossa cultura. Em plena pandemia aí, a gente tentando diminuir essa curva ascendente de contágio, pessoal, e pedindo para as pessoas ficarem em casa. Não foi decretado um lockdown. Tá? O que é lockdown? Lockdown é quando a cidade realmente ela vai fechar. E você não tem absolutamente nenhuma possibilidade de fazer nada. Então, a gente tem apenas uma restrição no convívio social. E muita gente não é isso daí. Tá? Muita gente não sequer está preocupada com isso daí e continua levando a sua vida normal. Basta você olhar ali no Parque do Ingá quantas pessoas que vão caminhar. Professor, mas pode caminhar desde que seja sozinho. Tudo bem, mas olha a quantidade de gente que você tem ali, pessoal. É uma questão de saúde pública. Mesmo assim, o seu poder público informando as pessoas, pedindo para as pessoas evitarem contato social e mesmo assim elas continuam o contato social, galera. Então, realmente, aí é um negócio difícil de você acreditar, mas é por isso que a gente precisa de norma. Porque voluntariamente as pessoas não fazem. Eu preciso ir lá estabelecer para o camarada ficar na casa dele. E mesmo assim ele não quer. Tá? Mesmo com todo esse risco de contágio. E o nosso grande problema, pessoal, do poder público se as pessoas pegarem, se realmente isso se alastrar, não tem serviço de saúde para todos. Aí você vai criar um caos semelhante ao que está acontecendo, por exemplo, no Equador e na Venezuela, que os corpos são abandonados aí nas calçadas. Olha que ponto que chega. Tá? Então, a gente precisa de norma para que as pessoas possam viver em sociedade. Tá? De que maneira essa norma ela é concebida, pessoal? Sempre que eu tenho algo acontecendo, surge algo novo, então o direito se debruça sobre aquele fato para entender ali se é necessário que você regule ou não. Ou seja, a norma ela vem de uma realidade social, ela vem daquilo que acontece no seio da sociedade. Tá? Então eu vou disciplinar aquele fato e os valores ali que eu quero consagrar. Bom, o fato A, eu tenho que buscar quais são os nossos valores, liberdade, justiça, paz, enfim. Então, eu vou buscar dentro desses valores uma maneira de
de estabelecer o funcionamento daquele ato, enfim, daquilo que está acontecendo que não tinha antes, que eu não tinha uma norma, ou que eu ainda não precisava de uma norma para aquilo, tá? Olha só, pessoal, já está próximo aqui do nosso, são 40 minutos aí o tempo que a gente tem. Tá? Eu ainda tenho três minutinhos aí, pessoal. Vou aproveitar para perguntar aqui. Nos próximos slides aqui, vou rapidinho esse daqui, tá? Então, voltando na teoria do Miguel Reale, então, sempre na origem de uma norma eu tenho a conjugação de um valor. Pessoal, quais são os valores que nós entendemos como sendo os valores atinentes à nossa sociedade? Quais são os valores que a gente busca? Por exemplo, dignidade do ser humano, tá? Esse valor vai incidir sobre um fato social ou um conjunto de circunstâncias que daí eu vou lá fazer, criar um normativo para regulamentar aquilo ali. Eu tenho lá o surgimento das normas acerca daquela situação e eu tenho a interferência do poder, no nosso caso, que é o poder legislativo, pessoal, tá? Até aqui, pessoal, eu tenho aí cerca de 2 minutinhos ainda, tá? Até aqui, de tudo que a gente viu, do conjunto do slide anterior e do conjunto do slide que a gente começou agora, esse daqui vocês não têm ainda, vou postar lá no estúdio, tá? Eu quero saber se ficou alguma dúvida, pessoal, tá? Eu tenho 1 minuto e meio aqui. Alguma dúvida em relação a matéria que a gente trabalhou? Não só se existe dúvida, pessoal, também queria aí um feedback de vocês, se essa forma que a gente está utilizando, se melhorou, se piorou, o que vocês estão achando aí? A gente está tentando, pessoal, de todas as maneiras, melhorar o nosso o conhecimento de vocês, enfim, a maneira como a gente leva o conhecimento para vocês, tá? Então, eu quero saber aí, tenho aí 1 minuto, tá? Se vocês têm alguma dúvida da Roberta, eu me perdi no slide anterior, a questão da doutrina. A doutrina ela não possui uma estrutura de poder, Roberta, porque ela não vincula, ela não tem força de vincular. A lei ela é de observação obrigatória, você tem que cumprir a norma. Tá? A doutrina não. Então, a força da doutrina é apenas uma força de convencimento. Beleza? Vamos ver se melhorou aí a dúvida da Roberta, pessoal. Tá? A Júlia disse que está melhor assim, a Maria Vitória, a Natália. Então, aí, que bom, pessoal. Tá? Nós vamos tentar, vamos utilizando isso daí. É claro que a gente vai aperfeiçoar a forma aí. A pergunta, professor, não tem que responder no fórum? Galera, não está nem conseguindo entrar no fórum. Beleza? Mas se eu conseguir depois lançar para vocês lá alguma perguntinha, aí eu mando para vocês no WhatsApp. Beleza? Tranquilo, pessoal? Tá? Então eu vou encerrando aqui, tá? Um grande abraço para vocês.